Bem-vindo a mais um Omani Movimento. E hoje eu tenho, e como sempre, a honra de estar aqui com minha chefa e sócia, Giovana Alvim, nossa nutricionista, gestora, e é sempre uma honra estar aqui Outra ouvindo tudo coisa, que ela né? tem para falar. Psicóloga, esqueceu, viu? Exatamente, uma excelente psicóloga e gestora, né, que nós temos a honra de ter É um conosco. prazer de estar aqui mais uma vez e vamos nessa. E também nosso amigo, sócio, Tiago Alvim, nosso especialista em ortopedia, também em tratamentos da dores e também com o uso dos ortobiológicos, né, terapia celular. É sempre gratificante estar aqui discutindo esse assunto com você. Sempre um prazer poder estar aqui discutindo temas tão relevantes, né? E trazendo convidados também. Que Sem bom. dúvida, e é uma imensa honra de poder ouvir, discutir com a doutora Mailane Magalhães, médica da dor e também nossa grande parceira, a nossa clínica Humane. Seja bem-vinda. Muito grata pelo convite, é uma honra para mim ter vocês como parceiros, né, ter vocês ao lado e a gente poder ter essa equipe no tratamento, né, dos nossos pacientes dentro, né, da Clínica Humani. E hoje é muito gratificante, né? A gente está na Clínica Humana e a gente tem muito prazer em tratar os pacientes e ver o quanto que eles melhoram com tratamentos a partir de um diagnóstico bem feito, né? E ter uma equipe multidisciplinar com diferentes capacidades, ou diferentes skills que possam complementar o tratamento, né? É muito bom a gente ter a nutricionista, ter ortopedistas, né, que trabalham juntos, que tem uma médica da dor, e esse complemento que a gente faz é muito bacana. E para o tratamento da dor, a gente sabe que ele requer uma especialização, existem vários perfis e vários detalhes que a gente tem que identificar dos pacientes, e aí a gente sabe que para tratar o paciente com dor, não adianta só pensar também numa intervenção específica, só em fazer uma injeção ou só um tratamento medicamentoso. Também não adianta só pedir para o paciente fazer determinadas coisas. Por exemplo, é muito comum a gente falar para o paciente que ele precisa emagrecer. Com certeza o paciente sabe que ele precisa emagrecer, né? Que ele precisa fazer atividade física, não há dúvida que ele queira fazer atividade física, que ele precise fazer, mas o como fazer o paciente entender a necessidade e realmente cumprir esse plano de tratamento, né? Isso que é a grande vantagem de entender que o tratamento da dor, ele precisa entender como chegar a todos esses parâmetros ou todos esses pilares que levam a um tratamento efetivo. E aí eu sei que você faz isso muito bem, né? E até antes de começar a falar sobre isso, seria interessante entender como que você chegou até aqui, sendo uma médica tão respeitada, né, nesse mundo da dor, e que tem ali já bastante pacientes em tratamento e que entendeu a necessidade de agregar aos tratamentos a tecnologia, as inovações, acompanhar a ciência, a evolução da ciência e também das evidências que a gente tem hoje, né, que tem crescido cada vez mais. Eu queria entender um pouquinho da sua história, assim, o que te levou a migrar, né, para o tratamento da dor especificamente. Uhum. Então, assim, meu primeiro contato com a medicina da dor foi ainda na residência de anestesia, né? Então, ali a gente tinha dentro do Santa Isabel, que é onde eu fiz minha residência, então a gente tinha uma clínica da dor muito forte, foi o meu primeiro contato e me levou a essa área, assim, pela qual eu me apaixonei e hoje, assim, não me vejo fazendo outra coisa que não tratando a dor. E graças, né, a esse contato com a medicina da dor, me levou a conhecer, inclusive me familiarizar mais com a ortopedia, com as patologias degenerativas, né, que fazem parte, assim, eu diria que mais do que 50% dos pacientes que a gente vê, assim, dos pacientes que procuram o atendimento em dor, a maioria deles tem algum quadro ali, ósseo degenerativo, e aí a gente vê que esse tratamento ele vai precisando avançar com o tempo, né? Então, não adianta só a gente pensar, olhar só para a dor do paciente e não entender o que está vindo por trás e que outras ferramentas a gente vai poder associar ali para entregar o melhor resultado. E nisso daí, a gente precisa, né, estar atento a questões metabólicas, a questões nutricionais, a própria origem da dor, a lesão ali associada, e por isso associar a medicina regenerativa que vem avançando, né, e crescendo. Aí a necessidade também, né, da gente
colocar junto as tecnologias para permitir também um melhor resultado. Então é isso, assim, é uma especialidade que está em movimento, né, que tem avançado e tem surgido muitas coisas novas e a gente precisa seguir isso para a gente conseguir entregar para o paciente os melhores resultados, né? Perfeito. E aí tem os pilares, né? Esses pilares que a gente fala tanto. E essa abordagem, ela precisa ser multidisciplinar, mas a orientação ao paciente, assim, você tem alguma estratégia? Queria até ouvir Tiago, Giovana, que a gente trabalha em conjunto, né? Um encaminha para o outro, a gente discute os casos. Eu, no caso, eu e o Tiago, a gente discute muitos casos. E Giovana, ela acaba sendo ali um centro, né? Desse entendimento de acompanhar os pacientes para perda de peso, também a orientação psicológica, né? Como psicólogo, então entender ali a saúde mental, Sim. exercício físico. Como que você... Eu queria entender assim, como que você enxerga, como é que Sim. você prepara ali seu programa de tratamento pensando nesses pilares. Sim. Então, assim, é importante a gente pensar no gerenciamento da dor, né? E esse gerenciamento passa pela educação do paciente, né? Acho que logo no primeiro contato a gente já tem que trabalhar um pouco esse ponto. E dentro dessa educação, trazer ali pontos críticos que são nós, que às vezes o paciente não está atento, né? E aí tentar fazer esse direcionamento, né, para outros pilares que vão nos ajudar, né? Então, controle de sono, a dieta, controle metabólico, né? Então, tudo isso, junto com outras especialidades, né, a gente consegue, assim, entregar um melhor resultado. Mas, assim, em resumo, na minha forma de ver, entender que é importante fazer esse gerenciamento, direcionar esse paciente para os outros braços que vão poder ajudar a gente a entregar para ele um melhor resultado, né? E eu queria que a Ivana falasse um pouco mais, né? O que eu acho bem importante, e que eu procuro muito na consulta, e principalmente pacientes que vêm encaminhados por vocês, é explicar para ele justamente o estilo de vida que aquele paciente tem, o quanto que está influenciando na dor, aquele paciente que está sobrepeso, o que que não é apenas, né, tô acima do peso, não, o que isso acarreta em você, e sempre explicar para o paciente, né? Eu gosto, por exemplo, de pegar o exame e ir explicando tudo, por que isso está alterado, por que que isso está acontecendo, porque quando a gente deixa o paciente consciente, explica, então fica claro, aí ele faz assim, ah, agora entendi. Então, quando a gente faz isso, desperta no paciente o processo ativo, e que é importante nesses pacientes com dor. Porque não adianta vocês fazerem as intervenções e não ter aquele paciente ativo fazendo as coisas que devem ser feitas, tanto antes, Sim. né, como também depois. Então, eu sempre procuro explicar, conscientizar, e a gente, nesse trabalho em equipe, a gente consegue ali bons resultados. Um ponto, assim, que eu vejo, não sei se talvez vocês também tenham, passem pela mesma coisa, assim. Muitas vezes o paciente chega pra gente achando que a gente vai ligar ou desligar esse botãozinho ali da dor, né? E não é assim. Até porque muitas vezes essa dor, ela é multifatorial, né? Então, assim, ele vem de um processo de degeneração ao longo de anos, de hábitos de vida que estão contribuindo para isso, e de um processo degenerativo muitas vezes natural também, né? Então, é difícil, não vai existir esse botãozinho do ligar e desligar. Então, o que a gente precisa muito trazer o paciente, né, assim, para ele entender que ele vai ser o ator ali principal, a gente vai ter ferramentas para auxiliar, né? Mas que vai precisar de mudanças, né, no estilo de vida, de consciência, de alimentação, né, de atividade física. É. Então, Por isso eu acho importante esse momento que a gente tem com o paciente. A gente tem um tempo realmente de qualidade para poder justamente fazer uma anamnese bem feita e entender justamente o que está por trás, né? É muitas vezes difícil você, num atendimento ali de 15 minutos, você conseguir, né, captar tudo isso. Então é importante ter esse tempo. Cada paciente ele vai ter características, né, diferentes. Então, aqui a gente fala muito da medicina personalizada, então a gente precisa entender o que está por trás de cada indivíduo, a sua história, né, toda a parte, a consciência, né, que nível de consciência esse paciente chega Isso. para você. Então, tem pacientes que ele não tem a menor noção, ideia do que E está por trás daquilo ali, que está acarretando todo esse problema dele, desencadeando. Então, você precisa realmente entender essa questão, né, psicológica, tudo que tem por trás disso, para poder conscientizar esse paciente e trazer ele como um sujeito ativo do tratamento. Porque ela sendo multifatorial, como a Marlene trouxe, se você não tiver um tempo de qualidade, né, para realmente ter
todo esse detalhamento, toda essa análise e você conseguir entender vários pontos que estejam levando aquele quadro de dor crônica, a gente não vai conseguir tratar. E é muito comum, não sei, na sua experiência também como ortopedista, você receber um paciente no consultório que já ouviu isso do médico, né? Não, você precisa emagrecer, né? E o paciente ele chega às vezes angustiado, né, com essa frase na cabeça dele. E aí por isso que a gente tem que criar estratégias, né? Como você falou, trazer o paciente para a gente, acompanhar esses parâmetros. Não adianta achar que o paciente vai procurar de alguma forma emagrecer, né? Então tem que ter alguém que E você eles possa precisam, indicar. às vezes, de ajuda, né? E essa referência, né? Você ter alguém para você referenciar, que esteja acompanhando junto com você, que te dê o feedback desse acompanhamento, que é o que a gente faz lá na Humane, né? Então, Giovana acompanha nossos pacientes que estão com um quadro metabólico alterado, que tem a obesidade, e a gente consegue manter essa interação, dando opinião, dando sugestão, e a gente vai trabalhando junto. Se o paciente ele não conseguiu entender essa importância, a gente volta a explicar, porque a gente não vai conseguir tratar a dor num paciente obeso, pelo menos de uma maneira efetiva, Sim. né? A gente precisa emagrecer. E o problema não é só emagrecer, né? Tem a questão do músculo também, né? Foi interessante. A gente tem um paciente lá que foi encaminhado pra gente para um programa Mãe Transforma, né? Que é um programa de emagrecimento. Então, esse paciente, ele perdeu em 2 meses, né? 8 semanas, ele perdeu 17 quilos. Então, foi muito engraçado, porque na última semana que ele veio, na primeira, ele chegou se arrastando, subiu o elevador lá da clínica, né? Subiu se arrastando, teve dificuldade de sentagem. E na última semana que ele foi, ele ainda continuou em tratamento, ele já chegou rápido, sentou ágil e a gente até comentou, olha só, né? E ele nem tinha, assim, ainda se dado conta. Ele, poxa, é mesmo, né? O quanto. Hoje eu consigo amarrar o sapato. Hoje. Aí eu falei assim: e suas dores? Lembra que você chegou aqui? Todas as vezes que você chegava aqui, você reclamava da dor? Aí ele ficou parado, me olhando. Eu falei: já tem 2 semanas que você não fala. Às vezes o paciente nem se deu ainda, não tem aquela consciência. Aí ele, realmente, a dor era diária, hoje ela vem às vezes. Ou seja, a gente começou realmente a melhorar essa parte metabólica do paciente e ele tá trazendo o resultado cada vez mais, né? Bem interessante isso. E só complementando aqui, Ivana tocou num ponto que é bem interessante, assim. Às vezes o paciente chega, né, e você olha, assim, você detecta, por exemplo, a obesidade ali como uma comorbidade, como um fator extremamente importante, né? E muitas vezes só essa perda de peso leva à melhora do quadro de dor dele, né? Então ele chega querendo intervenção, né, pensando que vai ser exatamente o botãozinho que a gente vai ligar e desligar. E às vezes a causa, né, tem outros fatores ali que estão contribuindo e muito, né? A gente antes até de vir assim para o podcast, a gente estava comentando, né, a questão de como esse excesso de peso, como a obesidade, né, desempenha um papel inflamatório, né? Então eu queria até ouvir um pouquinho também assim, da opinião de vocês nisso, assim, dos pacientes de vocês, mas isso é algo sabido, né? Então, muitas vezes essa perda de peso já traz essa melhora da dor, Não, né? não somente com a sobrecarga, né? O peso em si com a sobrecarga no corpo, mas a relação mesmo da inflamação do corpo que a gente começa a melhorar e tem uma Trabalhos melhora. claros, né, que mostram isso, uma perda de Você 10% pode já leva falar aí, né, Davi, que 30% de melhora. ele acabou de voltar, gente, de uma viagem dos Estados Unidos aí, de uma atualização. Pode nos atualize e compartilhe com a gente. Então, essa importância da perda de peso, ela foi tão comentada que, inclusive, se falou muito dos tratamentos da obesidade e colocando as medicações atuais como algo importante e não condenando, porque existiam algumas Interessante. A críticas, ortopedia algumas falando, né, sobre isso. e muito, né? A ortopedia, e foi um congresso da Academia Americana de Cirurgiões Ortopedistas, Perfeito. falando da necessidade de você tratar, e uma das drogas mais utilizadas é o análogo do GLP-1, né? Então se falou muito que, na verdade, ele não é uma contraindicação cirúrgica, que ele é um fator de proteção, diminui até complicações pós-operatórias e melhora muito a dor. Então ele faz parte do contexto de tratamento da dor, as medicações atuais para o tratamento da obesidade. E é muito importante a perda melhorando a dor,
mostrou também que as complicações são maiores, como a gente já previa, né? São maiores complicações em quem tem um estado metabólico alterado, então essa meta-inflamação gera mais complicações pós-operatórias. Por isso a gente tem que ser cada vez mais efetivo, mais agressivo no tratamento da obesidade. A gente não pode menosprezar todas as possibilidades terapêuticas, porque não é fácil perder peso. Não adianta mandar o paciente perder peso, porque não é fácil, não é tão simples. Não é só fechar a boca. Não é só fechar a boca e envolve entender como fazer ele perder peso com saúde, né? Porque existe um problema maior aí nesse contexto que é também o músculo, né? O paciente que já está fraco e está obeso, então a obesidade sarcopênica é um problema muito sério, Sim, e a muitas gente encontra muito isso. menosprezada, mal diagnosticada. E o paciente ele começa a emagrecer de uma maneira desordenada, também perde força, não faz exercício e aí perde músculo. Também pode levar a uma piora do quadro. E o que a gente está vendo muito é que as pessoas hoje têm acesso, né, a essas medicações de forma muito fácil. E elas querem, né, tomar por ela mesma, por ouvir minha amiga tomar desse jeito, eu vou tomar desse jeito, tomando de qualquer forma, às vezes sem indicação, às vezes com a dosagem errada, sem a alimentação ajustada, sem um médico para estar ali do lado, né? Os profissionais ideais realmente têm emagrecimento que, ao invés de estar melhorando, às vezes está piorando, né? Porque está perdendo mais massa muscular do que gordura, aumentando assim a inflamação, o percentual de gordura. Então, gente, fazendo um alerta aqui, aproveitando esse tema, é muito importante, né, tomar esses inibidores de apetite com profissionais, né, especialistas nisso, porque senão pode piorar, ter deficiências nutricionais, a gente vê muito isso, e realmente a sarcopenia. Exato. Então, sempre perder peso, a gente sabe que é um dos pilares importantes, com saúde, mantendo o estado nutricional, a musculatura bem fortalecida, tem que fazer exercício físico. É um dos dilemas da dor, né, Mailane? Fazer exercício ou não, um paciente com dor. Essa é uma das maiores Eu polêmicas que acho, a gente escuta muito, né? eu acho que são paradigmas que a gente está até mudando, né? Porque assim, você via antes algumas guias até orientar, não, repouso para determinado quadro, você deveria evitar exercícios, e cada vez a gente tem visto o benefício da atividade física. Então, paciente com hérnia, por exemplo, a importância, paciente com doença degenerativa de coluna, com a hérnia discal, por exemplo, e artrose ali associada, a importância de exercícios de fortalecimento de membro inferior na sobrevida desses pacientes, em retardar o avanço, inclusive, desse processo degenerativo. Então, assim, a atividade física é uma grande aliada, na verdade, no tratamento da dor, né? Qual atividade física para cada paciente? Aí, assim, vai precisar ser individualizado, mas, assim, eu advogo muito a favor do exercício de força resistido, né? Da musculação, né? Porque é um dos que melhor te leva ao ganho, tipo, de massa muscular, né? Então, assim, se eu tenho que orientar sugerir seria o primeiro, assim, acho que a base de quase todos os outros. Mas a atividade física, assim, movimentar, né, é algo que se movimentar é extremamente importante no manejo, no gerenciamento da dor. Assim, o ser humano, Movimento. ele é movimento, né? Então, e assim, a gente tem uma mudança hoje, assim, na nossa conformação social, e a gente está cada vez mais sedentário, né? Mas, assim, a gente é um ser para estar se movimentando. Então, a gente tem que trazer isso, dessa atividade, pelo menos ali 1 hora no dia, entender que isso é importante para o nosso cuidado à saúde. E exercício foi uma coisa importante que você falou, que exercício tem que ser de resistência, porque existia esses paradigmas que a gente falava na ortopedia, né, Thiago? Faça repouso, você está com dor, faça repouso, não faça nada. E o outro era vá caminhar, né? Então o paciente começa a caminhar, acha que está fazendo exercício correto, e depois de uma caminhada leve, ele faz repouso, tenta se movimentar o mínimo possível. E é algo que a gente entendeu que estava completamente errado, estava levando os pacientes a perderem força, perderem uma boa função, aumentando o quadro doloroso. Então é importante saber que o paciente precisa fazer exercícios de resistência mesmo, como você falou, para manter uma boa função, para que ele consiga manter a força muscular, produzir fibras contráteis, ele precisa desse tipo de exercício. E também a gente saber que exercício feito da maneira correta não vai causar dor, né? Você não escuta muito aí que pacientes que já vieram Às vezes o paciente já orientar passou por vários médicos, aí fala, cada médico fala uma coisa diferente, às vezes eles ficam meio perdidos.
E é o que a gente acabou de falar, já existem evidências científicas aí que atividade física é remédio. Inclusive, eu costumo falar aos meus pacientes, ó, se eu pudesse ter uma pílula que eu pudesse colocar atividade física dentro dessa pílula e desse, seria o melhor remédio do mundo, seria fazer uma atividade física na pílula. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Então depende muito do paciente, olha. Cabe a mim aqui orientar você e te mostrar a importância da atividade física no tratamento do seu problema. E cabe a você também essa mudança de hábito de vida, o estímulo. Muitos pacientes, principalmente, observa gerações mais antigas, né? Tem menos costume de praticar atividade física. E o que eu observo é que o pessoal, cada vez, as gerações mais jovens Não tem muita já estão consciência. tendo mais consciência, né, da importância disso. E isso é muito bom, né? Que a gente vê que no futuro aí, muitas vezes, a gente acredita que as pessoas vão viver mais e com mais qualidade de vida, por conta que já estão começando a fazer atividade física mais cedo. Na verdade, eu sinto que a gente está começando agora algo crescente de conscientização, cada vez mais. Eu chego na academia, vejo mais idosos, né? Eu começo a perceber essa mudança. Quando eu estou em consultório, eu começo a perceber a fala das pessoas, né? Eu não gosto, mas eu vou. É isso aí, você não gosta, mas você tem que ir. A gente faz tanta coisa, né, que a gente não O gosta, que você tem que fazer. eu acho assim, a internet ela veio trazer isso, a democratização da informação, né? informações. Como esse podcast aqui, a gente está falando aqui para várias pessoas, né? Que têm acesso a boa informação. Então, isso está ajudando a aumentar a consciência das pessoas sobre a importância dessas mudanças de hábito de vida, né? E o medo dos pacientes é que eles escutam que vai piorar a dor, mas eles ficam com medo também de fazer exercício e sentir dor, Sim. né? Ele escuta do paciente falar, não, mas quando eu faço exercício, eu sinto dor. O que a gente consegue fazer para mudar isso? O primeiro passo é fazer exercícios com um profissional. Isso. Existe série de exercícios que podem ser feitos, vão ser identificados com esse profissional. Ele vai ajustar o exercício para que você faça com segurança e sem dor. Por isso que a gente precisa ter esse relacionamento com a equipe multidisciplinar para que a gente Perfeito. possa também estar recebendo feedback, que o paciente está fazendo isso da maneira correta, como deve ser feito, para que ele não sinta dor e melhore do quadro doloroso, como a gente sabe. Só que aí o paciente continua com dor, né? O paciente está com dor, perdeu peso, fez exercício. Uma vez eu vi um comentário nas redes sociais de um médico, ele é fisioterapeuta, na verdade, ele fala muito de dor, com bastante propriedade, mas ele falou uma coisa assim, ó, o melhor remédio para aquele paciente com dor, ou o único remédio, o mais efetivo, ele botou assim na receita, né? Exercício físico, perder peso, boa dieta, sono e a saúde mental. Aí ele carimbou, mostrou isso que está nessa seringa aqui, e como se esse fosse o tratamento ali mais efetivo. A gente fala muito de preparo do solo, né? Dessa importância, a gente sabe muito bem disso. Mas quem trabalha com dor, sabe, é fácil assim, essa receita é fácil de ser feita com o paciente com dor crônica, a gente realmente consegue eliminar aí da noite para o dia. E existe uma coisa que a gente sabe que é a cronificação da dor. A cada dia o paciente com dor, ele tem uma chance de cronificar essa dor, ter uma neuroplasticidade e ter uma dor conhecida como doença, né, que é a dor crônica. Não é às vezes frustrante ouvir isso, às vezes como uma crítica dos tratamentos da dor, né, de que basta fazer exercício, perder peso, ter uma dieta adequada, ter uma boa noite de sono, mas é fácil fazer isso. Vocês têm essa facilidade? Se vocês tiverem, ótimo. Não, Eu acho que Acho que é o maior desafio, né? Exatamente. Talvez. Porque é como a Maina falou, o paciente ele vem muitas vezes em busca de uma solução imediata. As pessoas hoje querem soluções imediatas, rápidas, né? Como se fosse justamente um procedimento, uma intervenção que você vai fazer que vai resolver o problema dela. E você conscientizar dela justamente que o básico bem feito, que é justamente essas mudanças dos hábitos de vida, é o que vai talvez fazer com que o resultado dela seja mais duradouro, que ela esteja, né, que consiga realmente no futuro segurar a progressão daquele problema dela. Então, eu acho que é o maior desafio que eu encontro no consultório, né? E não é justamente. A gente, né, tem alguns livros, umas coisas sobre mudanças de hábito, a gente sabe que para mudar o hábito isso leva um tempo. E esse iniciozinho dessa mudança é o mais desafiador, é o mais difícil, né?
Isso da noite para o dia também me fez lembrar um outro detalhe que eu acho que vocês devem também escutar direto, que é a questão da reabilitação, da fisioterapia. Ah, mas eu já fiz 20 sessões. Eu falo, você não vai contar. Porque assim, você está reabilitando. Então, assim, a gente acaba pedindo por questões burocráticas, né? X sessões, mas assim, quando a gente está propondo aquilo ali, a gente quer que o paciente reabilite. O que a gente está orientando ali, eu quero que você faça o exercício ali, orientado pelo profissional, com foco na reabilitação daquela estrutura, daquele mecanismo. Então, e isso leva tempo. Então, isso não vai ser assim. Aquela lesão, ela veio ao longo de anos, e o ajuste disso daí vai vir também com o tempo, né? Então, ele vai ter que reaprender algumas coisas, né? Reaprender a se alimentar, reaprender a dormir, né? Reaprender a se mover. Muitas vezes, uma coisa muito importante que eu escuto de paciente de vocês é: e o sono? Eu não durmo bem porque eu tenho dor, Uhum. né? Então, realmente, tem pacientes que tá com aquela dor latente, como é que ele vai dormir bem? Né? Então, a gente vai ali com as suplementações, a gente vai com a higiene do sono, a gente vai com a alimentação, mas também precisa de O intervenções que eu falo, o que fortes. eu falo pra gente, ó, a gente aqui, a gente pode realmente fazer algo, uma intervenção, um tratamento, que possa, de repente, permitir, dar uma janela de oportunidade Isso, para que perfeito. você consiga voltar à atividade física, volte a Uhum. dormir bem. Então, basicamente, eu acho que é assim que a gente consegue quebrar esse ciclo, não é? Isso, E fazer com perfeito. que ele comece um ciclo mais virtuoso, né? É, É porque uma muitas via de mão vezes, dupla, né? Então, e é esse o ponto, assim, eu falo, outra coisa assim que eu falo muito é assim, a medicina da dor, ela vai te auxiliar, eu vou estar aqui para te ajudar, tá? Mas assim, eu não vou ser a resolução de tudo. Então, você vai contar comigo para talvez conseguir reabilitar melhor, então a gente vai conseguir parar a dor aqui, inibir essa dor por um tempo, porque inclusive assim, não existe hoje um tratamento que ele seja eterno, né? Até porque vão vir muito possivelmente outras lesões, enfim. Mas ainda um tratamento para uma determinada região, ele também tem um tempo, né? Mas ele vai permitir principalmente ganhar essa janela de oportunidade para que o paciente reabilite melhor, para ajustar o sono, né? Então, às vezes ele tem ali, em ombro mesmo, você vê, é muito comum, né? A dor que piora de noite, ele não consegue dormir do lado, então o sono que desajusta por causa da dor. Então você vai, faz uma intervenção ali, consegue melhorar aquilo, e dali ele vai e começa a reabilitar, enfim, e é mais efetivo nessa reabilitação, né? E tem um controle dessas outras questões que acabam sendo impactadas pela dor, né? E até assim, o cara perde o sono, a gente sabe que o sono, a importância do sono, falando um pouquinho da importância, porque a gente fica, o sono é importante para tratar a dor? É extremamente importante. É durante o sono que a gente libera alguns hormônios, que o corpo faz ali uma limpeza, entre aspas, né, daquelas recarrega, né? Como recarrega. se fosse um Exatamente. Então, regenera. você tem um estímulo regenerativo. Então, como é que você vai se recuperar daquela lesão se o seu sono está comprometido, toda a parte hormonal, né, do ciclo circadiano está comprometida? Então, né, cada pilar desse que a gente falou aqui é extremamente importante e em conjunto para ter um resultado realmente satisfatório. Perfeito. E um paciente que ele tem um estado emocional alterado por causa da dor, e a dor vai levar essa alteração do estado emocional e se torna um ciclo vicioso, né? Um vai alimentando o outro. E esse paciente é um paciente que ele fica desmotivado a fazer exercício físico, e ele às vezes está desmotivado até para sair de casa, né? Para se relacionar com as pessoas, porque a dor gera esse desconforto, né? Sim. Ele fica dando aquele sinal ali constante de que algo está ruim, de que algo está desconfortável. O estado emocional intensifica esse quadro doloroso, piora ainda mais nessa percepção de dor. Então, a gente precisa ser agressivo no tratamento, né, desses pilares, porque senão a gente não vai conseguir ser efetivo no tratamento. E aí vem a importância de a gente intervir. A gente precisa intervir, Sim. né? Porque se a gente não intervir, o paciente vai continuar naquele estado de dor crônica, se a gente quebrar o ciclo vicioso. Então, dos comentários, assim, em todos os trabalhos científicos é justamente quebrar o ciclo vicioso da dor, que muitas vezes a gente tem dificuldade de entendimento dos médicos que não trabalham com dor, Sim. não entendem às vezes a importância de um tratamento, né, de uma intervenção Precoce, né? precoce, com infiltração, com aplicação. Ah, mas você fez uma injeção com anestésico, quanto tempo vai durar esse anestésico? Ele não consegue entender que você vai regularizar a condução neurológica, né, das fibras neurológicas e neurais que vão estar levando àquela cronificação, perpetuação do quadro doloroso.
E aí, isso é uma coisa que às vezes é difícil de explicar, né, Sim, Helene? sim. De fato, é desafiador, né? Assim, primeiro, assim, entender que a dor, de fato, tem todo esse ciclo, né? Então, de evitação de movimento, depois dessa evitação de movimento, de catastrofização, de depressão, ele fica menos ativo pela dor, enfim, se perpetua todo um ciclo social também, mas a dor em si, ela também leva a vários outros mecanismos que não tratado também levam a um processo de intensificação, que são os mecanismos de sensibilidade, né, tanto periférica quanto central, que é assim, que é o cerne do entendimento assim da dor crônica como doença, assim, são pilares do entendimento da dor crônica como doença. Então, por exemplo, na lesão de nervo, ou mesmo uma lesão de nervo por uma herniação em coluna, que está ali comprimindo Uhum. uma raiz, levando ali um estímulo álgico persistente. E isso acaba levando, eu costumo fazer analogia assim, de que é como se fosse um alarmezinho que está ali ligado, que não está sendo respondido, e a gente começa a chamar, recrutar mais ali sinalizadores desse alarme, né? E acontece mais ou menos esse movimento celular ali. Então, a gente tem células que normalmente estão silentes, que são células só estruturais, e Perfeito. quando a gente tem esse mecanismo de lesão, a gente começa a recrutar para que essas células sinalizem a dor. Então, células que antes não tinham função, que elas eram só estruturais, elas começam a sinalizar a dor. Então, isso leva a um processo de amplificação, né? E aí o paciente, um estímulo que antes, que não é doloroso, ele passa a sentir como dor, ou um estímulo que é doloroso, ele fica ainda mais sensibilizado. Então, a gente precisa, de fato, romper, né, esse ciclo, Sim. tratar a dor, intervindo aí, né, nessa lesão, né, ou seja, agindo o mais precocemente possível para que a gente possa interromper essa cascata, né? Um quadro mesmo assim que eu vejo frequente, que é um dos quadros mais desafiadores, inclusive, assim, que eu diria, assim, para tratar na medicina da dor, é a neuralgia pós-herpética. E não chega para... Traduz aí, porque... Pronto. Pronto. Ótimo, que bom, O que vocês estão... entendeu? Porque eu tô achando, aí a gente fala e acha que todo mundo me entendeu, né? Então, assim, a neuralgia, a gente diz neuralgia é uma dor que está relacionada a uma lesão de alguma estrutura nervosa, uma lesão potencial ou, de fato, que haja uma lesão ali. Bem, então, isso é o termo neuralgia, que aí existem diversas, né? Neuralgia trigeminal, né? Que aqui na face, que é muito falado. E um outro quadro é a neuralgia pós-herpética, que ela se dá depois de uma lesão por herpes zoster. A lesão por herpes zoster é uma lesão que ela é causada pelo mesmo vírus da varicela da catapora. Todo mundo, assim, tem mais de 90% da população tem contato com o vírus na infância. A gente se recupera dessa lesão, mas o vírus ele fica ali adormecido nos nervos. Esse vírus ele se aloja nos nervos. Então, em momentos onde onde tem uma queda da imunidade, esse vírus ele pode se reativar. E aí essa lesão também é chamada leigamente de cobreiro. E aí se tem uma lesão ali no trajeto do nervo. Essa lesão é o herpes zoster. E existe vacina, tá? Então, até bom a gente estar trazendo isso aqui. Então, pacientes que tenham mais de 50 anos ou qualquer deficiência de imunidade, assim, se vacinem, né? Porque é um quadro que é muito doloroso. Exatamente, de que é extremamente doloroso, né? E a dor neuropática, ela é uma dor difícil, assim, porque muitas vezes, assim, um dos sintomas é essa exacerbação da sensibilidade a estímulos que não são nem causadores de dor, que é o que a gente chama de alodinia. Então, às vezes, o paciente ele não consegue vestir uma roupa. Então, assim, já algumas vezes chegou paciente para mim que ele chegava sem a camisa porque ele não aguentava o toque da roupa sobre a pele. E aí, assim, só para voltar, então, assim, é um quadro que é desafiador, mas quando esse quadro chega precoce, então, assim, quando a gente intervém de uma maneira precoce, a gente tem melhores resultados e evita a cronificação. Diminui muito a cronificação, né? E aí a importância da gente agir enquanto você ainda não tem toda essa sinalização, né? Toda essa sensibilização central, né? Todo esse mecanismo de amplificação da dor. Então, tá aí a importância da gente agir de maneira precoce. Então, quando a gente ainda está naquela hipersensibilização periférica, né, ainda não tem uma hipersensibilização central, é o melhor momento de a gente intervir, né? Então, além de tudo que a gente falou, que a gente sabe da importância, mas é a gente que trata com dor, recebe esses pacientes, a gente precisa intervir ali na causa imediata da dor
aquele trajeto ou condução da dor que possa tirar esse paciente do ciclo vicioso, mas também que evite uma hipersensibilização central, né? E a gente vai levar uma dor crônica como doença, que pode ser, nesse caso, uma dor neuropática, que pode também vir associada com a dor nociplástica, né? Que é aquela dor que vai ali já alojada no sistema nervoso central. E existem algumas dores muito conhecidas, né? Nociplásticas, tem a fibromialgia, que é uma das mais conhecidas. Sim. E aí a gente já puxa para aquela ideia da necessidade também de tratar o estado emocional. Na Academia Americana se falou muito, aqueles pacientes que têm um estado emocional alterado, diminuído, ele tem maior chance de ter resultados inferiores ou complicações. Então, todos os resultados foram inferiores nos pacientes que têm um estado emocional alterado. Então, alertando aos médicos, identifiquem esses pacientes, tratem antes esse Olha quadro também a saúde mental, né? do que tratar já com cirurgia. Então, os cirurgiões ortopedistas da Academia Americana entenderam a importância de você ser agressivo com a dor antes de um tratamento cirúrgico, né? E nos pilares adequados para você poder fazer a cirurgia e ter bom resultado. Então, isso me chamou muita atenção, que existe uma quebra de paradigma, que o cirurgião ortopedista, ele sempre foi muito cirurgião mesmo, É, assim, isso que eu ia falar, logo do só cirurgia. enxerga a cirurgia, né? Muitas vezes não consegue enxergar Quem está fora, Está né? por fora, Tá é por o fora ser disso, humano que habita exatamente. naquele joelho, aquela articulação. E aí, assim, mas às vezes até acha que entendeu, acha que falou pro paciente aquilo que a gente estava discutindo. Não, falou assim, não, eu sei que você está com sobrepeso, precisa perder peso. Eu sei que você precisa fazer exercício. Mas não é só mandar ele fazer isso, né? A gente tem que ter uma equipe para tratar da maneira correta. E é bem interessante como tem mudado, né, o perfil, o entendimento do tratamento das doenças ortopédicas e dolorosas. E conte mais assim pra gente, o que é que lá na Humane, né, a gente pode fazer nessas intervenções, nessas dores que surgem nos pacientes? E- Bem, queria que a Ivana me explicasse melhor a dúvida aí, porque assim, o que é que a gente tem de tecnologia? De Ou tecnologia, de dos equipe. outros Perfeito. biológicos, o que Vamos a lá. gente pode fazer? Quais são as intervenções aí? Perfeito. Quando eu até lembrei assim, de alguns casos que você teve, né, tratando com uma das ferramentas que a gente tem, né, que é os ortobiológicos, deixando como destaque, até para o entendimento, que o ortobiológico hoje ele é considerado uma das ferramentas para a melhora da dor e da função. Uhum. A gente fala muito sobre a necessidade da regeneração, mas isso é o que está no campo da pesquisa. Quando fala assim, tratamentos que estão ainda em investigação, é justamente quando a gente está ainda em fase de laboratório, tentando mostrar o quanto que a gente consegue, na velocidade adequada e numa quantidade de pacientes capaz de provar que pode regenerar aquele tecido, né, no ser vivo, né? Mas para dor e para função, já existe mais de 30 anos de estudo mostrando o plasma e plaquetas como uma excelente medicação em comparação com outras que a gente tem hoje, e as terapias celulares sendo mais efetivas no longo prazo. Do trabalho dos italianos, da Elisaveta Com, que mostrou que você consegue manter uma melhora da dor articular, no caso da osteoartrite de joelho, por 4 anos, associado à artroscopia e à injeção de terapias celulares como a derivada do tecido adiposo, né, que é o nanofet ou microfet. E aí é uma das coisas que você faz, só que também não é só isso, né? Mas assim, existe uma série de possibilidades terapêuticas, desde o anestésico no nervo até a infiltração intraarticular, associar com as tecnologias como terapias por onda de choque, laser, o campo eletromagnético. Como que você monta isso? Como que você faz essa associação? Como que você enxerga a potência dessas terapias? É isso, assim, acho que antes de tudo é a gente entender ali o que qual é o meu paciente, né? Então, individualizar a idade do paciente, a capacidade metabólica e regenerativa daquele paciente. E assim, aí onde na Humana a gente consegue entregar muito, porque a gente consegue ter esse acompanhamento em conjunto, então fazer esse controle metabólico, né? Um dos pontos. Fora isso, o uso dos ortobiológicos, que de fato foi o que me levou, né, assim, escolher trabalhar lá, assim, era uma linha que eu queria seguir e eu sentia a falta de poder fazer isso. E lá a gente tem, inclusive, assim, toda a estrutura para fazer isso da melhor maneira, né? Então, com o preparo dos derivados do sangue, né? O do plasma rico em plaqueta, o plasma gel, o uso, inclusive, da matriz aí, enfim, o uso do ácido hialurônico que a gente
muitas vezes, né, associa. E fora isso, ainda as tecnologias que a gente tem também conta, né, a gente tem as ondas de choque, tem o sistema magnético, né, de superindução, o laser de alta intensidade. Então, a gente poder entregar tudo isso para o paciente, a gente consegue promover melhores resultados, né? E queria até ouvir, estava falando aqui com vocês, assim, acho que vocês acabam, tem, com, por ser, assim, por serem ortopedistas, né? Então, acabam recebendo mais o paciente com lesão osteodegenerativa, acho que chega mais fácil. E eu queria saber, inclusive, assim, de como vocês têm usado as tecnologias, assim, como os pacientes têm aceitado, inclusive, fazer uso das tecnologias, enfim, que a gente. Eu vou falar uma primeira parte, assim, que eu também, quando eu comecei a trabalhar para o Thiago, eu fui lá para a Humane, né? A gente tinha essa ideia já de que tratar com a substância intraarticular é tratar de uma maneira insuficiente o tratamento da dor. Sim. E a gente via muito. Então, você está com dor articular, faz uma injeção de ácido hialurônico intraarticular como único tratamento, o tratamento final até se chegar a indicação de um tratamento cirúrgico. Ela fez a injeção de ácido hialurônico, não funcionou a cirurgia, e a gente sabe que não foi feito um tratamento efetivo, porque existem outras estruturas que levam esse quadro de dor. A gente tem que saber quando é uma dor periférica ali da articulação, envolve nervo, envolve cápsula, envolve tendão. Uhum. Não é só sinóvia intraarticular, muitas vezes cápsula posterior, estruturas posteriores do joelho, que é um dos principais, né, causadores de dor crônica na articulação do joelho, por exemplo, né, outras articulações também. Então, a tecnologia permite que você agregue tratamento em todas as estruturas que compõem a articulação. Né, Thiago? É assim que a gente faz bastante. Geralmente a gente não vai ter uma única solução, uma única ferramenta que vai tratar todos os problemas ortopédicos, né? Eu acho que isso que é interessante, você ter disponível diversas ferramentas para poder abordar de diversas formas, né? Todas as estruturas que envolvem, né, o ser humano tão complexo, e a articulação também não deixa de ser. Então você tem estruturas extraarticulares, estruturas intraarticulares, e aí o diagnóstico bem feito, a palpação, né? A gente, é uma queixa muito comum, o paciente, eu fui no médico, não tive nem exame físico, o cara nem levantou da cadeira, só olhou meu exame de ressonância, e, né, muito comum as pessoas reclamarem. Então, fazer um exame físico bem feito, entender realmente de onde está vindo aquela dor, para poder abordar. E aí você ter ferramentas disponíveis, né, tecnologias, né, infiltrações, abordagens, que pode associar, inclusive assim, começou com, você inicia com um tratamento, às vezes aquele tratamento falha. A gente sabe que nem tudo é 100% eficaz para todo mundo. Não existe... Cada corpo é um corpo. Cada corpo é um corpo. Eu costumo falar com o paciente, olha, não tem promessa de resultado. A gente não tem como garantir um resultado. Porque você vai ter alguns pacientes que vão falhar com aquele. E você ter a possibilidade de ter outras ferramentas e tratamentos para poder, durante o tratamento, mudar a sua abordagem e oferecer outra coisa, também eu acho bem, né, interessante. E algumas estratégias são testes, né? Como a gente fala, os bloqueios ou tratamentos testes, para você ter certeza que a origem da dor é só daquele local, só daquela articulação, o que realmente você consegue ser efetivo com o tratamento daquela área, daquela lesão. Então, por isso que a gente precisa fazer exame físico, a gente precisa ter exame de imagem, precisa agregar todas essas tecnologias, porque também auxiliam na identificação dos pontos dolorosos, das áreas de dor, como as ondas de choque. E você consegue fazer tratamentos seriados, diminuindo intervenções que muitas vezes podem causar desconforto ao paciente ou uma baixa aceitação, por exemplo, fazer bloqueios seriados para estruturas mais superficiais. Então, a gente pode trocar esses bloqueios periféricos por uma onda de choque, fazer uma intervenção intraarticular, por exemplo, diminuir a quantidade de injeções, né, ao redor da articulação ou múltiplas articulações, agregando essas tecnologias, fora a possibilidade que a gente tem de somar o resultado, né? Então, se eu uso laser, se eu uso onda de choque com os ortobiológicos, eu consigo sinalizar, potencializar o efeito dessas células, dessa cascata, né, de células que vão estar envolvidas com o tratamento com as terapias celulares. Só para finalizar, é importante falar que a Humane, ela foi uma das pioneiras, né? Tiveram vários outros colegas de Salvador, o professor Gildásio, do Hospital das Clínicas, alguns pioneiros que entenderam a importância das terapias celulares, ou ortobiológicos como são conhecidos, para a melhora da dor, melhora da função articular, né? Então, quais são suas perspectivas, o que te fez fazer esse tratamento?
com as terapias celulares, é algo que a gente acredita muito, e a gente espera que cada vez mais seja compreendido qual é o papel dos ortobiológicos, o que é que a gente quer com ele, e quais são as promessas que a gente pode fazer ao paciente. Porque uma promessa de cura, como você falou, uma promessa de uma regeneração total com uma aplicação, a gente não vai conseguir. É isso que não tem evidência. Mas evidência para dor, evidência para melhora da função, como uma das ferramentas, já tem estudos aí suficientes, né? Tanto que foi discutido na Academia Americana sobre os usos dos ortobiológicos, e sessões na Sociedade Internacional, que é a ISACOS. Então, você fechar os olhos para isso, é você estar fechando os olhos para o progresso da medicina. E a medicina sempre passou por essas barreiras, por essas dificuldades. Né? A gente até ouvia falar isso na artroscopia, a mudança de um tratamento artroscópico para um tratamento... Os colegas falam assim, ó, por que eu vou olhar pelo buraco da fechadura se eu posso abrir a porta, né? Você ia fazer uma incisão grande, né? Então, no início da artroscopia, né, que é aquela cirurgia através das câmerazinhas, pulinhos, houve uma resistência também, né? Então, acho que toda vez que vem Sempre a há. tecnologia, o avanço, sempre... A navegação, a robótica, né? É uma pena, mas isso tem diminuído muito, ter que escutar que a medicina avança com os velhos conceitos morrem ou se aposentam, né? A gente espera que cada vez mais isso deixe de ser uma verdade. E sua experiência, para finalizar, fala um pouco da sua experiência com o ortobiológico, a gente finalizando esse podcast Humano em Movimento. Perfeito. Então, ainda assim, eu ainda sinto que eu tô navegando aí nesse caminho, e eu acho que todo mundo, né, que faz. Porque isso, assim, não é algo que a gente... E não existe, pelo menos na medicina da dor, essa coisa que eu vou poder garantir o resultado. E isso eu acho que, inclusive, é uma barreira, assim, pra gente, mas o importante é a gente alinhar essa expectativa com o paciente. Olha, é trazer, eu tenho essa ferramenta, ela pode te ajudar. Né? E dentro daquele perfil ali se adequa, a gente pensa que aquilo vai ser o melhor, seja porque vai garantir aquele perfil celular de melhor qualidade ou biológico de melhor qualidade para aquele tipo de lesão, para aquele perfil de paciente, né? Então, se é um paciente mais jovem, posso escolher célula do sangue, por exemplo, que também posso escolher num paciente mais idoso, mas desde que a gente veja ali que tem um controle metabólico, que tem esses pilares aí coordenados, né? Enfim, então, assim, essa análise, antes de tudo, assim, do paciente, né? Do que eu estou buscando tratar ali naquele paciente e escolher as melhores ferramentas. E o mais importante é a gente poder ter essas ferramentas, né? Então, uma coisa assim que me incomodava assim na minha atuação, chegou um momento que eu fiz, poxa, eu não quero só entregar esse tratamento pro meu paciente, sabe? Só acredito que talvez dando esse outro passo aqui, ele vai ter mais benefício, né? Eu quero poder fazer isso. E foi isso que me levou para buscar trabalhar com regenerativa, que é algo que ainda assim me sinto dando os primeiros passos, né? Mas é isso, a ferramenta está aí e a gente precisa, né, saber usá-la, né, e entregar nos casos em que tenha indicação de ser usada. E agradeço muito pela sua participação no nosso podcast Humano em Movimento. É uma honra, sempre uma honra estar aqui com nossa sócia, chefa, gestora, psicóloga, nutricionista e com meu sócio, Tiago Alvim, que tem a honra de trabalhar. Aí. E não deixem de acompanhar os próximos episódios do Humano em Movimento, onde estaremos discutindo toda a evolução da medicina, todo o tratamento que seja importante para a melhora da dor, da função e da qualidade de vida de todos os nossos pacientes lá na Clínica Omani. Vou chamar vocês agora para curtir, né, comentar, compartilhar nossas redes sociais, @clinicomani. Sigam a gente e fiquem atentos a todas as novidades. Perfeito. Thiago? Agradecer mais uma vez, foi um bate-papo muito bacana, enriquecedor, tenho certeza que todo mundo aí aproveitou bastante. Eu queria também agradecer, né, pelo convite, por fazer parte dessa equipe, né, por a gente poder ter essas trocas que são tão enriquecedoras e que os pacientes só ganham, né? Medicina você não vai tratar sozinho, né? A gente precisa de equipe, precisa ir junto, tá? E o paciente também precisa entender isso, que não vai ser ele sozinho, não vai ser um médico sozinho, então assim, e abraçar aí todas as ferramentas que estejam disponíveis para ter o melhor resultado, né? Perfeito. Perfeito. Até os próximos e é sempre uma honra.